A imagem, por favor. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. O nosso futuro não é um acontecimento. O futuro é sempre fruto das nossas escolhas. O que nós estamos vivendo hoje, independente de qualquer situação que seja, são fruto daquilo que a gente escolheu no passado. Se nós estamos vivendo bem, fizemos boas escolhas. Se nós estamos vivendo mal, alguma coisa errada a gente escolheu, alguma coisa errada nós plantamos. E nós pagamos o preço justamente pelas escolhas que nós fazemos lá atrás. Mas temos que lembrar uma coisa, que todas essas escolhas que nós fazemos, ela não repercute só para a nossa vida. Ela repercute também para a vida das pessoas que estão à nossa volta, para nossas esposas, filhos, os maridos. Tudo repercute na vida de todas as pessoas daquela que vão estar no nosso caminho. O nosso comportamento reflete tudo aquilo que nós fomos no passado, vai refletir hoje. Talvez não seja somente pelo fato de você estar sofrendo hoje, talvez não tenha sido a sua escolha. Talvez tenha sido pela escolha de alguém próximo de você. Talvez alguém não esteja bem do teu lado e faz você sofrer sem que você venha merecer. Mas são as consequências das escolhas da pessoa e nossas escolhas também. E as decisões que nós vamos tomar, toda ela tem que estar debaixo da direção de Deus. E hoje eu quero te mostrar que Deus nos deu duas escolhas. Deus ele nos deu dois caminhos. E dependendo do caminho que nós escolhemos, nós vamos pagar o preço amanhã. Passa para mim, por favor. A nossa vida em nossas decisões. Tudo depende da nossa decisão que nós vamos tomar. Nós podemos escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Muitos preferem viver num caminho que ele acha que está certo para ele, mas se torna uma maldição. Quando Deus colocou diante de nós dois caminhos, Ele nos deu escolha. Nós vemos que a sociedade hoje tem mania, muitos dentro da nossa sociedade de hoje dizem o seguinte, que o culpado é Deus. Mas Deus não é culpado das coisas que estão acontecendo. Nós somos culpados das coisas que acontecem em nossa vida. Porque nós fizemos escolhas. E quando nós fazemos essas escolhas, se ela não estiver debaixo da vontade de Deus, com certeza vem maldição. Com certeza vem coisas ruins para acontecer conosco. Eu gostaria que você abrisse comigo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Pode passar a imagem, por favor? Deus colocou diante de nós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Eu botei para a gente ler a partir do versículo 19, mas vamos ler a partir do versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que antes o Senhor teu Deus, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra, preste atenção no que ele falou para o povo aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vamos ler só mais essa parte aqui, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando você decide escolher o que Deus propôs a você escolher a vida, isso vai repercutir para a tua descendência. Quantos filhos hoje não estão sofrendo pelas escolhas de seus pais,
erradas lá atrás? Quantos filhos não deixam de viver bênção porque os seus pais fizeram escolhas erradas? Então hoje Deus está propondo a todos nós uma escolha. Será que nós estamos vivendo realmente aquilo que Deus quer que nós vivamos? Será que cada um de nós aqui que fez uma escolha em seguir o Senhor, estamos seguindo o caminho correto? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos buscando viver aquilo que Ele propôs a nós? Viver a vida? Porque tem certos momentos que às vezes eu vejo as pessoas fazerem escolhas que lá na frente ela paga um preço muito alto. Hoje em dia, eu tenho visto que as pessoas têm se preocupado em viver mais aqui na terra do que se preparar para ir para a glória com o Senhor. Nós estamos vendo que os acontecimentos de hoje, eu agradeci a Deus porque Deus me deu uma oportunidade de ver os acontecimentos e as profecias se cumprindo. Nós estamos vendo o que está acontecendo com Israel. O que tem de gente preocupado, que Jesus está voltando, eu vejo o pessoal tudo desesperado. E Jesus diz o seguinte, que quando começasse a acontecer isso, Ele diz assim, alegrai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele diz para a gente se alegrar, e eu vejo o povo desesperado, eu vejo o povo preocupado. Nós temos que orar realmente, orar pelo aquele povo de Israel, orar para que as vidas sejam alcançadas, orar para que não haja morte, mas, minha gente, a palavra de Deus tem que se cumprir. Não adianta você, Senhor, não deixa essa guerra acontecer, ela vai acontecer e não vai ter melhora, gente. O ano passado, nós vimos aí nas eleições, eu vi o povo de Deus, se Jesus voltasse naquele momento, o povo de Deus, acho que 90% tinha ficado na terra. Porque o povo se preocupou em querer colocar o homem no lugar e se esqueceu de que Deus é o nosso protetor. Deus é que nos guarda. Nenhuma autoridade é instituída que não seja pela autorização de Deus. E o homem queria que colocasse aquilo quem ele queria. Fez igual aquele povo quando queria ter um rei. Deus dirigia a eles, eles preferiram que um rei orientasse eles, comandasse eles, do que o próprio Deus. Eles fizeram uma escolha. Samuel ficou no mato sem cachorro, porque, meu Deus, eles estão rejeitando a ti para escolher um homem para guiar os meus passos, guiar os passos dele, no caso. E quantos hoje rejeitam a Deus? Eu vejo as pessoas rejeitando a Deus. Eu vejo as pessoas perdidas, sem saber qual a direção seguir. Tudo que acontece de errado, o povo entra em desespero. Nós não temos que nos desesperar, irmãos. Jesus diz, alegrai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós não temos que viver para viver eternamente nessa terra. As pessoas vivem como se Jesus não fosse chegar, não fosse voltar. Pode acontecer dele chegar agora, e aí? Você está preparado? Você está pronto? Realmente, você está pronto? Se Jesus voltar agora, você está pronto? Quando eu parei no hospital com o Covid, eu falei assim com o Senhor, eu estava com 50% do meu pulmão tomado. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu estou com o meu coração tranquilo. Eu estava tranquilo, eu ia ser internado. Mas eu fiquei só preocupado com uma coisa, com a minha esposa. Ela não estava preparada para me perder. Aí eu falei com o Senhor, Senhor, eu estou pronto, mas ela não está pronta para me perder ainda. A gente casou há pouco tempo. Nós estamos vivendo, temos muito para viver. Mas, se for da tua vontade, eu estou aqui. Escolhas, irmãos. Escolhas. Eu deixei a vontade de Deus falar mais alto ao meu coração. Mas ali Deus tinha um propósito. Deus naquele lugar, Ele me levou naquele lugar para alcançar vidas. Aonde nós estivermos, nós temos que cumprir o propósito e o mandamento de Deus, levar a palavra de Deus. As pessoas têm que ver em nossa vida a presença de Deus. Mas como as pessoas vão ver a presença de Deus se nós estamos preocupados com a morte, se nós estamos nos preocupando com amanhã, estamos nos preocupando com daqui a pouco? Eu estava ali preocupado na pregação, principalmente quando eu vi meu mestre aqui, aí é que eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, porque, poxa, como os pastores vêm aqui e falam, né? Eu não sou pastor, mas os pastores chegam aqui, poxa, pregar na frente desse homem aí é um problema, Deus tem que me capacitar, me orientar, e a gente fica. Mas eu falei, Senhor, a vontade é tua. É o Senhor que vai me usar, não vai ser o Jorge Henrique que vai estar ali em cima, é o teu Espírito Santo.
Então eu não tenho nada a temer, porque é Deus que está falando com você. Não é o Jorge Henrique. Jorge Henrique é falha igual a você. O cuidado que nós temos que tomar com nossas escolhas, irmãos. O preparo que nós temos que ter e o cuidado que nós temos que ter com as escolhas e decisões que vamos tomar na nossa vida. Que as nossas decisões não sejam tomadas para que venham atingir outras pessoas. Nós vemos dentro da igreja muitas pessoas com problemas, muitas pessoas que precisam ser preparadas para enfrentar o que esse mundo tem colocado diante de nós. Nossos jovens passam por pressões. Muitas coisas boas são oferecidas para eles, coisas maravilhosas, né, aos olhos do mundo. Hoje o pastor Sérgio leu, não sei se foi o pastor Sérgio, acho que foi o pastor Sérgio leu Romanos 12, né? Não aceitar o que esse mundo está oferecendo. Haver uma transformação de mente, pensar em Deus, olhar para Deus, buscar as coisas de Deus. Porque, meu irmão, pode ter certeza, você pode não ficar rico, mas uma coisa é certa, Deus vai cuidar de você, não deixa faltar nada. Eu sou testemunha disso. Eu vivi isso, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho passado por momentos em minha vida que eu paro e vejo Deus trabalhando em cada detalhe, em cada detalhezinho. Eu venho orando durante 13, 14 anos pelas minhas filhas. Eu tenho buscado em Deus, busquei em Deus a salvação das minhas filhas. Hoje minha filha mais velha está fazendo seminário, está dando aula lá na igreja dela. A mais nova também está se envolvendo com a igreja. Meu genro está envolvido com a escola dominical da igreja. E eu vejo minha família sendo alcançada. Eu não gosto de falar enteada, eu falo minha filha, minha querida filha, porque ela é mais que uma filha para mim. É uma bênção na minha vida. Tem minha netinha também ali, que está aqui também. E, poxa, são bênçãos na minha vida. E você vê Deus trabalhando na vida de cada um. Vê Deus cuidando, vê Deus trabalhando. Por quê? As escolhas que nós fazemos. Então, seja um abençoador também. Eu procuro, em todo lugar que eu vou, eu procuro trazer uma palavra de bênção. Esses dias eu passei por um engano, por um momento de alguém querendo me enganar, se passando por Manuela. E falando que estava precisando de um dinheiro, que ela não conseguia fazer um depósito. E eu estranhei porque a linguagem era justamente a mesma linguagem que a Manuela usa comigo. Aí falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. Aí liguei para cá, Cleia, por um acaso Manuela está do seu lado? Sim. Ela está mandando alguma mensagem para mim me pedindo dinheiro emprestado? Aí não. Aí a Manuela de cara, não, eu não. Aí tudo bem, não falei nada. Aí parei um pouquinho, a pessoa, poxa, você não está me respondendo. Aí eu falei, olha, aí vem o Espírito Santo de Deus, né? Porque eu já podia chegar e já mandar um palavrão ou qualquer coisa assim, olhando pelo lado do homem, né? Aí eu falei, não. Falei, meu filho ou minha filha, eu não sei quem é você, mas com certeza existe alguém que conhece você, que trouxe você ao mundo. Você está fazendo escolhas erradas na sua vida. Mas saiba de uma coisa, quem criou você sabe quem é você e sabe o que você está fazendo nesse momento. Eu sirvo a um Deus vivo que me impede de cair em armadilhas. Eu sirvo a um Deus que Ele pode cuidar de você. Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que Deus te liberte, que Deus te cure. Deus te abençoe. Tchau. A diferença do servo de Deus. Eu poderia chegar e ser a mesma coisa agressivo, respondendo na hora de dar uma ira, né, naquele momento daquele lado do homem, mas aí você tem que fazer o quê? Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Deixa o Espírito Santo agir. Escolhas, decisões. E com isso, o que acontece? A gente é abençoado. As bênçãos de Deus vêm sobre sua vida. As bênçãos de Deus vêm sobre sua família. Porque Deus diz aqui, a tua descendência, fazer o bem, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Fazer o bem, não importa quem, mas fazer o bem. Quando nós tomamos decisões certas, qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, que esteja debaixo da vontade de Deus, tenha certeza de uma coisa. Passa a imagem para mim, por favor. Aqui tem homens que fizeram escolhas erradas. Não estranhe lá em cima no português, lá em cima não, tá? Porque ali foi erro de dar o enter. Você vê, Judas escolheu trair.
O que aconteceu com Judas? Tomou a decisão de se suicidar. Ló olhou o pasto verdejante. Tinha um lado aqui mais seco, e Abraão falou para ele o quê? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele resolveu escolher o lado verdejante, o lado bonito, né? É justamente, jovem, o que o mundo está oferecendo para vocês hoje. O mundo está oferecendo coisas maravilhosas, sexo, tanta coisa aí boa, porque sexo é bom, mas corretamente exercido na hora pela vontade de Deus, na direção de Deus. Ele está oferecendo para vocês coisas boas, mas a escolha, depois vocês vão ver a diferença. Ananias e Safira escolheram falar a mentira. O que aconteceu com eles? Morreram, né? Davi, adultério e assassinato. O que aconteceu com a família de Davi? Irmãos que mataram irmãos, né? Vamos passar mais à frente? Aqui, homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, escolheram realmente fazer a vontade de Deus. Foram homens que poderiam se aproveitar dos manjares do rei, mas resolveram não comer dos manjares do rei, resolveram não adorar a outros deuses que foram apresentados para eles, mesmo sendo lançado na fornalha e colocado na cova dos leões, Deus os livrou e foram ricamente abençoados por isso. Que vocês saibam fazer a escolha certa. Vocês são jovens. Não caiam, principalmente quem começa a frequentar a faculdade. Na faculdade vocês são facilmente induzidos para ir para o caminho do mal. Eu vi muitos amigos meus se perderem quando foram para a faculdade. Alguns morreram. Passa à frente, por favor. Aí está uma diferença muito grande. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Adão tinha tudo para se aproveitar. Deus só deu uma ordem para ele: não coma de um fruto apenas. Ele tinha a escolha para fazer. Ele culpou a mulher. Muitos de nós, às vezes, quando caímos em erros, por às vezes aceitar opiniões e sugestões, às vezes erradas, e nós vamos cometer, não só de nossas esposas, mas de parentes, de amigos, e resolvemos tomar aquela atitude, nós pagamos um preço alto. Temos que saber aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Observe que o problema não está no lugar, mas sim em nossas escolhas, atitudes e palavras. Tome o cuidado com suas palavras. Uma palavra mata. Muita gente, muitos de nós, já matamos alguém. Com certeza. Uma palavra dura, uma palavra agressiva, ou às vezes deixamos essa pessoa até doente. Pode ter certeza, em todos os lugares há pessoas feridas. Há pessoas que foram magoadas, feridas por causa de palavras. Por favor, passe. Dentro da igreja, às vezes há pessoas que têm problemas em suas vidas e dificuldades em resolver algumas coisas do passado na sua vida. E precisam ser tratadas aqui dentro da igreja. O inimigo, ele vai justamente em cima dessas pessoas, ó. Essas pessoas se tornam pessoas como essas aqui. Fica no ouvido da pessoa. A pessoa está ruim. E tem uma pessoa que está fazendo bem na igreja, está fazendo tudo o que pode fazer para poder a igreja crescer. Mas tem alguém que está doente, que está precisando ser tratado, e vai e começa a criar um problema. Isso não é só dentro da igreja não, gente. No trabalho, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Pessoas invejosas, pessoas ciumentas, que não conseguiram vencer, progredir à frente e quer culpar alguém. Mas o problema não está com você, está com ela. E nós temos que cuidar dessas pessoas. É difícil? É. Mas Jesus nos deu condições para isso, cuidar de pessoas que estão doentes. Passa à frente, por favor. Aí, quando o crente está cheio de poder, que o inimigo vai tentar fazer a cabecinha dele,
é no momento que você não dá ouvido àqueles que estão magoados, que precisam ser tratados. Aí, o inimigo tenta tocar nele, mas aqui, ó, olha essa imagem aqui. Jesus ao lado daquele que está na autoridade, com poder, cheio do poder do Espírito Santo. Eu não aceito essa palavra, isso não é para mim, você não é assim. E você que está cheio do Espírito Santo, abraça essa pessoa, cuida dela. Dá amor, dá carinho, respeita, entenda a dificuldade que ela está passando, porque um dia nós passamos por isso. Eu passei por essa situação, mas eu fui tratado, eu fui cuidado. Eu cheguei nessa igreja aqui, gente, ferido demais, magoado, muito machucado. Tive pessoas que cuidaram de mim. Alguns irmãos eu posso citar nome, porque é a igreja antiga. Pastor Robério, Paulo Roberto, Pastor Manuel, Pastor Valmir, Pastor Sérgio. Essas pessoas cuidaram de mim. Me abraçaram do jeito que eu cheguei aqui. Cuidaram de mim. Pessoas que me abraçaram. Outro dia eu estava lembrando do pastor Valmir. Eu ia passar por uma situação. Eu já era membro da igreja. Eu tinha que pedir autorização porque tem uma autoridade espiritual sobre mim. Eu tenho uma coisa comigo que onde eu planto raízes, ali eu fico. Eu não fico pulando, pipocando. Porque quando a gente pipoca, a gente fica doente. A gente fica mal, porque você passa a comer, às vezes, alimentos que não vai fazer bem para você. E eu prefiro, às vezes, estar num lugar onde eu sei que eu estou sendo cuidado, que eu estou sendo tratado. E ali eu vou ter que dar frutos. E hoje eu gero frutos e estou aqui em cima. Por quê? Porque Deus cuidou de mim, tratou de mim, está trabalhando ainda na minha vida. Há muita coisa ainda para sair. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Faça a escolha correta, faça as escolhas aonde Deus vem te abençoar. Eu cheguei aqui no osso. Eu acho que Solange lembra quando eu cheguei aqui. Eu estou vendo algumas carinhas aqui daquela época, do Iacira. E Iacira me ajudava em oração. Iacira foi uma que cuidou de mim. Desculpa ter esquecido de você. Entendeu? Porque orava por mim, intercedia por mim. Ainda chegava para minha esposa: você conhece aquele rapaz que está lá na igreja? Ora por ele, porque ele está querendo que a esposa dele volte. Só que, às vezes, as pessoas fazem escolhas e decisões erradas. Eu não fiz escolhas erradas, eu fiz escolhas certas. E hoje sou abençoado demais por isso. E eu sendo abençoado, a chuva cai lá nas minhas filhas, a chuva cai nos meus vizinhos. Essa época agora, há pouco tempo, a gente se mudou. E quando a gente foi sair quando a gente saiu lá da rua, eu e minha esposa encontramos pessoas que choraram porque a gente ia sair da rua. Eu falei: meu Deus, como é que pode? A gente quase nem conversava com eles, mas o testemunho de Cristo não era a gente, é o Espírito Santo mostrando para as pessoas quem éramos nós. E havia pessoas que eram inimigos nossos, e hoje foram pessoas que pediram pessoas inimigas mesmo, que falavam mal da gente para os vizinhos. Moravam no mesmo prédio que nós, né, ali onde nós morávamos, e ali o vizinho de baixo não se davam com a gente. Eu procurei tentar de todas as formas ter amizade com ele. Aí teve uma vez que eu falei com ele: meu filho, vamos cuidar disso assim, por causa da nossa família. Ele virou para mim e falou assim: que se dane a minha família. Se uma pessoa fala isso para a família dele, imagine a minha. Eu simplesmente falei: tá bom. Não falei mais nada. Comecei só a orar por eles. Aí um belo dia, um dos filhos passou mal, teve uma overdose. Bateram na porta de quem para socorrer? Na minha porta. Eu fui lá, orei pelo menino, peguei o menino, botei num táxi, fomos para o hospital, fui junto. No final cheguei lá, deixei um valor com a mãe para que pudesse voltar. Com o tempo, se tornaram nossos amigos. A diferença de você ser um servo de Deus é essa: você ora, você pede e você faz com que seus inimigos se tornem seus amigos. E aí a história passou a ser diferente. Eles são uma bênção. Poxa, eles ali são maravilhosos, eles ali são amigos, eles ali nos ajudam. Eu agora na mudança, irmãos, um rapaz do lado, que eu comecei a conversar com ele há pouco tempo, a minha mudança, eu gastei um valor bem mínimo, porque teve um rapaz que carregou a mudança para mim de graça,
Teve um outro que deixou a picape dele nas minhas mãos. Um rapaz que ficava assim, embriagando no bar, lá bebendo, eu passava toda vez. Aí um belo dia ele me chamou. Você trabalha com pintura? Trabalho, meu filho. Poxa, você não queria fazer comigo um serviço? Fui fazer um serviço, dali pronto, se criou uma amizade, um laço de amizade. Testemunho, gente. É você fazer escolhas corretas, aonde Deus vem, a palavra de Deus vem se cumprir na sua vida. O marido da Adriana trabalhou comigo, um amigão, amigo. Pessoas que eu via e eu passava, quase não tinha aquela coisa de falar muito, porque o pessoal se embriagava, bebendo, aquela coisa toda, e você. Um belo dia eu sentei do lado de ele estava bebendo no bar, aí ele, poxa, eu precisava falar com você. Sentei, aí ele começou a falar de alguns problemas dele, e ele com a cerveja na mesa. Aí ele falou assim, vem cá, não tem problema você ficar sentado comigo com a cerveja na mesa? Eu falei assim, não, meu filho, por quê? Não, porque eles vão pensar que se você está bebendo, compra um Guaraná pela não bota aqui fora aí, que eles vão pensar que eu estou bebendo mesmo. Mas eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, meu filho. Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim. Porque Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com um objetivo aqui. E Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. O que importa não vai ser o que as pessoas vão falar ou o que vão pensar de mim. O que me importa é o que o meu Deus está pensando de mim. Porque Ele sabe as escolhas que eu estou fazendo. Ele sabe a missão que eu tenho que cumprir aqui na terra. Ele me deu uma missão, então eu vou cumprir. Agora, o que vão falar de mim, não me interessa. Tem até aquela música que a gente canta assim, que hoje nem quase não se canta mais. Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Então, não me importa, meu irmão. O que falam de mim não me interessa. O que me importa é o que o meu Deus fala de mim. Isso é o que me importa. O que Deus fala de você é o que tem que importar. Você não tem que se importar com o que vão falar de você. Faça as escolhas corretas. Tome as decisões certas. Não deixe para amanhã. E as consequências que virão vai depender daquilo que você vai escolher. Porque as consequências nós não escolhemos. Mas sabemos que quando nós escolhemos o mal, vai coisa ruim acontecer. Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Você abençoa, você vai ser abençoado. Você amaldiçoa, você vai ser amaldiçoado. Chegar em casa, eu vou dar uma orientação a você. Lê a diferença, no capítulo 28 de Deuteronômio, a diferença das bênçãos e da maldição. Você vai ver a carreira de versículo que tem das maldições que vem sobre a nossa vida quando nós fazemos escolhas erradas. Nós temos que buscar refúgio no Senhor, irmãos. Não no homem. Refúgio em Deus. Pastor Sérgio lembrou de um rapaz que nós estávamos conversando ontem, né, pastor? Ele não toma decisão porque ele fica olhando para as pessoas. Ele julga o pastor, ele julga outra pessoa que trabalha errado. Aí o pastor Sérgio falou algumas coisas para ele. Eu falei para ele o seguinte, falei, meu filho, aonde há ser humano, sempre vai haver falhas. Mas quando você olha para Deus e você busca Deus, você não vai ver falhas. Você vai ser abençoado, vai transformar a sua vida e vai transformar a vida de outras pessoas. Porque o importante é você deixar o Espírito Santo te capacitar, te orientar, te ensinar. Passa para mim, por favor. Dependendo das escolhas que a gente faz, tem dois caminhos aí. Eternidade distante de Deus ou a vida eterna com Deus. Quantas pessoas hoje não estão negando Jesus? Quantas pessoas hoje não estão rejeitando Jesus? Estão deixando Jesus de lado. Estão preferindo buscar soluções em resposta de homens, respostas em outros deuses, em demônios, em vez de buscar resposta para a sua vida em Deus. Quantas pessoas nesse momento poderiam estar aqui, mas preferem estar em outros lugares? Quantos irmãos em Cristo não poderiam estar aqui e estão preferindo assistir futebol? Quantos irmãos nesse momento não estão assistindo coisas que não têm que assistir? Qual a escolha que nós fazemos em nossa vida? Qual é o nosso testemunho diante de nossos filhos, diante dos nossos amigos? O que eu tenho passado para esses amigos? Na época da Covid, eu conversei com um ateu. Engraçado, toda vez que eu falo em ateu, eu lembro do pastor Valmir, que o pastor Valmir já conversou muito com um ateu. Ele, às vezes, quando ele está aqui no altar.
E eu nunca tinha evangelizado um ateu. E dentro da enfermaria, havia um espírita, o ateu, e tinha um pastor que estava desanimado na fé, angolano, estava lá fazendo hemodiálise, estava muito mal. E havia um rapaz que estava afastado. Meus irmãos, aquele pastor estava tão desanimado, tão para baixo com a doença que ele estava, que ele rejeitou Jesus. E eu, quando eu vi aquilo, ele falando, eu não sabia que ele era pastor, não. Eu ouvi ele falando de Jesus. Depois é que eu fui saber que ele era pastor, que depois que ele entrou em coma, porque ele entrou em coma, quando ele rejeitou. E no momento que ele entrou, eu nunca fui uma pessoa de ter visão. Mas Deus me mostrou nitidamente, mais ou menos parecido com isso aqui, esse fogo aqui. Só que esse fogo, eu ia colocar essa imagem, mas eu achei ela mais pesada. Você vê a cachoeira assim, de enxofre, larva de vulcão, aquela coisa, caindo e as almas indo junto. As almas indo junto. Eu abri os olhos, tomei um susto, e logo depois eu vi um demônio que vinha para cima. Eu repreendi no nome de Jesus. Quando eu repreendi no nome de Jesus, o pastor entrou em coma. Ele ficou 2 dias e meio em coma, e eu dentro da enfermaria. E o senhor que era ateu, estava com problema de coração e pegou Covid. Meus irmãos, uma coisa foi certa. Aquele rapaz começou a falar mal de Deus, e eu peguei aí eu falei com ele assim, vem cá, você já ouviu falar da Bíblia, não já? Eu estava com a Bíblia, pedi minha esposa para trazer para mim, e li a passagem de Romanos para ele, mostrando tudo o que está acontecendo com a humanidade hoje, porque ele começou a falar da humanidade de tal forma, que eu falei, meu filho, tudo o que está acontecendo hoje é justamente fruto das escolhas que as pessoas fazem. Você não crê em Deus, mas você sabia que tudo o que está acontecendo está aqui? Li para ele Romanos, capítulo 1. Aí ele perguntou, você é pastor? Eu falei, não sou pastor, mas eu conheço a palavra e eu estou trazendo para você a diferença de quando as pessoas não estão debaixo da vontade de Deus. A humanidade está acontecendo tudo isso hoje porque um Deus criou todas as coisas e eles rejeitaram. O pastor Sérgio conversou com ele no telefone. Lembra aquele telefone que eu dei para o senhor conversar com ele? Ele aceitou Jesus, faleceu, mas foi salvo. Deus me levou ali por um propósito. Deus me levou ali porque as escolhas que nós fazemos... Olha que eu estava mal, gente, eu estava respirando mal. Mas Deus me deu uma condição de falar que eu não senti falta de ar naquele momento. Eu falei porque o Espírito Santo... Eu dei vazão para o Espírito Santo agir. Então, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, para que você possa viver uma eternidade com Deus. Para que você possa estar diante de Deus, adorando e louvando a Deus eternamente. Nos momentos de dificuldade, busque a presença de Deus na tua vida, deixa Deus trabalhar. Não se preocupa com as coisas, com as dificuldades das coisas que estão acontecendo. É lógico, nós somos seres humanos, nós vamos sentir um peso, mas quando a gente se coloca diante de Deus, Deus ele trabalha. E eu tenho vivido isso esses últimos dias aí, esses últimos meses, eu tenho visto Deus agir, Deus trabalhando. Momentos que eu fiquei diante de doente, e a notícia que eu tinha, não tem médico nem para quem está com câncer. E Deus providenciou tudo para mim. Deus hoje está te dando uma oportunidade, meu amigo. Talvez você está acostumado a vir aqui na igreja, visita, participa, mas você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que fazer uma escolha, porque Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus, do meu Pai e dos anjos. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, tome uma decisão correta, uma atitude correta, para que isso venha repercutir na vida da tua família amanhã, na vida do teu filho, seja exemplo para o teu filho, exemplo para a tua família, porque amanhã você pode fazer escolhas que pode abençoar o teu filho. Nesse momento você pode tomar escolhas, fazer escolhas que Deus vai abençoar a tua família. Aonde quer que eles estejam, aonde eles estiverem, Deus vai estar lá abençoando a vida deles. E eles vão ver a diferença em você. É assim que Deus vai abençoar a tua vida. O que está acontecendo de errado, talvez na sua vida, não é culpa de Deus. É culpa das suas escolhas. Amém? Curva a sua cabeça. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Deus falou ao teu coração
e você está aí para tomar uma decisão, eu gostaria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar por você. Talvez você não conheça Jesus, não tenha intimidade com Cristo. Mas nesse momento, você pode herdar a sua salvação. Você pode entregar a tua vida na mão de Deus nesse momento. Talvez você esteja passando por dificuldades. Talvez tenham sido feitas escolhas erradas na sua vida. Entendeu? Vamos ficar de pé. Eu não queria que você se envergonhasse não, meu irmão. Porque existem atitudes que nós temos que tomar, independente de qualquer situação. Só você sabe o que você está passando. E talvez esteja sendo difícil para você resolver. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema em casa, talvez seja um problema no trabalho. As atitudes que eu tomei na minha vida, é como eu disse, eu não me importei e não me importava com o que iam me falar de mim não, sabe por quê? Porque só eu sei a dor que eu estava passando. Então quando eu cheguei diante do altar, eu não me importava com o que iam falar de mim, se iam me ver, o que importava era eu alcançar a minha salvação e a cura da minha vida, a cura da minha família, a cura da minha alma, a cura do meu corpo. Então Deus está te dando uma oportunidade nesta noite, seja você irmão, seja você não cristão, mas Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Eu gostaria de orar por você, meu irmão, com muito amor, com muito carinho. Eu queria que Deus abençoasse você. E eu quero que Deus abençoe você. Só depende de você. Eu queria que cantasse aquele Yeshua que cantou agora. Eu achei interessante. O Messias amado, aguardado. Eu queria que cantasse esse pedacinho. A decisão é tua, meu irmão. A palavra foi pregada, Deus falou ao teu coração, tenho certeza disso. E eu sou um. Oh Deus, aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh Deus. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Deus amado, Deus querido, Sua palavra foi pregada. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deste de ser um instrumento nas Tuas mãos. O Senhor possa tomar cada um dos meus irmãos, cada um dos meus amigos, cada uma das pessoas que estão aqui. O Senhor conhece a necessidade e as aflições de cada um. Que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação, salvação. Que o Senhor possa trazer transformação de vida na família. Que o Senhor possa fortalecer a cada um nos teus caminhos. Cada um aqui sabe as escolhas e decisões que tomaram. Então que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um de nós, da tua igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Que toda a igreja diga: glória a Deus. Aleluia. Mas aí